Olá, estudantes de anatomia humana. Sejam bem-vindos aqui no canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar os ossos que compõem a nossa face. Convém lembrar que o crânio apresenta uma divisão e desta divisão encontramos uma região chamada neurocrânio, que envolve e abriga o encéfalo, e a segunda região que encontramos no crânio denominamos de face ou esplancnocrânio ou viscerocrânio. Vamos adotar a terminologia face, que é muito mais fácil a pronúncia, um termo mais atualizado. Então, na face, ou esplancnocrânio, nós vamos encontrar um total de 14 ossos compondo o nosso esplancnocrânio, compondo a nossa face. Nesta representação, ou melhor, neste diagrama dos ossos da face, nós conseguimos verificar a posição exata de cada osso na nossa face. Então vamos interpretar esse diagrama. Quando visualizamos este diagrama, percebemos que o osso vômer e a mandíbula estão representados em uma cor distinta dos demais ossos. Coloquei o vômer e a mandíbula em vermelho, porque o vômer e a mandíbula são os únicos ossos ímpares da nossa face. Os demais ossos que compõem a nossa face são todos eles considerados ossos pares. Nesse diagrama, visualizamos o maxilar posicionado em uma região estratégica, porque o maxilar é o pilar de sustentação da face. O maxilar, ele é um osso que articula-se com quase todos os ossos da nossa face. Então veja que o maxilar está próximo do nasal, próximo do lacrimal, do zigomático, da concha inferior, do palatino e do vômer. Ele, o maxilar, articula-se com todos estes ossos. O único osso da nossa face que não articula-se com o maxilar é a mandíbula. Então, a mandíbula não articula-se com o maxilar. Bom, agora, se visualizarmos a disposição do nasal, vamos perceber que o nasal é o osso que está situado mais acima, ou seja, é o osso mais superior da nossa face. Quando visualizamos o diagrama, vamos perceber que logo abaixo do nasal encontramos o lacrimal, logo abaixo do lacrimal vamos encontrar o zigomático, abaixo ou inferiormente ao zigomático vamos encontrar a concha nasal inferior, e logo abaixo a concha nasal inferior situa-se o palatino. E o osso mais inferior da nossa face é a mandíbula. Então, pessoal, o diagrama dos ossos da face tenta mostrar, tenta indicar a exata posição de cada osso. Agora estamos visualizando a face, o esplancnocrânio, através de uma vista lateral, e alguns ossos da face são visíveis nesta figura, como o osso nasal, o osso lacrimal, o zigomático, o maxilar e a mandíbula. Agora estamos visualizando um corte sagital mediano,
onde também conseguimos visualizar alguns ossos que compõem a nossa face. Portanto, visualizamos o osso nasal, em azul o osso maxilar, que compreende toda essa região e também esta parte aqui. O numeral 6 está indicando a concha nasal inferior. Visualizamos aqui o osso vomer. E o numeral 8 está indicando o osso palatino. Então, não conseguimos visualizar todos os ossos da face através desta vista medial. Agora temos uma vista anterior, onde também é possível visualizar alguns ossos que formam a nossa face. O osso nasal, o osso lacrimal, nas laterais da órbita, o zigomático. Em verde estamos visualizando o maxilar. No interior da cavidade nasal, conseguimos identificar em cada parede lateral da cavidade nasal a presença da concha nasal inferior e o osso que está posicionado mais inferiormente na nossa face, a mandíbula. Muito bem. Após essa breve explanação geral dos ossos que compõem a face, vamos agora estudar em detalhes as particularidades de cada osso encontrado na nossa face. Vamos começar com o pilar da face, com o pilar de sustentação da face, o qual é chamado de maxilar. Então, anteriormente comentei que o maxilar é o pilar de sustentação da face porque ele articula-se com a maioria dos ossos que compõem a nossa face. Visualizamos na figura ao lado o maxilar representado na cor verde e aqui centralizado na projeção estamos visualizando o maxilar desarticulado dos demais ossos da nossa face. Esta figura é uma figura de vista lateral, onde conseguimos identificar algumas estruturas do maxilar. Visualizamos esta projeção superior do osso maxilar, que chamamos de processo frontal. Chamamos de processo frontal porque o processo frontal do maxilar, veja bem, é a estrutura óssea do maxilar que está se articulando com o osso frontal. O osso frontal, na figura, está representado pela cor azul. Convém lembrar também que o processo frontal do maxilar também é local de articulação do maxilar com os ossos nasais. A face orbital do maxilar é a região do osso maxilar que está direcionada para a cavidade do olho, está direcionada para a órbita. E aqui visualizamos o processo zigomático do maxilar. Como o próprio nome está indicando, o processo zigomático do maxilar é a estrutura do maxilar que está se articulando com o osso zigomático. Então, aqui está o processo zigomático do maxilar se articulando com o osso zigomático. Agora estamos visualizando o maxilar através de uma vista medial. E através desta vista medial, identificamos o processo frontal, que foi comentado anteriormente, mas também estamos visualizando três estruturas que
ainda não foram explicadas e estudadas. Observe dentro do osso maxilar a presença de um espaço, a presença de uma cavidade. Esse espaço dentro do osso maxilar chamamos de seio maxilar. O seio maxilar é o maior seio paranasal. Os seios paranasais, no qual o maxilar se enquadra, é um espaço oco dentro do osso maxilar que apresenta comunicação com a nossa cavidade nasal. Portanto, o ar que cruza pela cavidade nasal consegue alcançar o seio maxilar. Horizontalmente no osso maxilar, estamos visualizando o processo palatino do maxilar. Como o próprio nome está nos indicando, o processo palatino do osso maxilar localiza-se na parede superior da nossa cavidade oral, a qual denominamos de palato. Então aqui está o processo palatino do osso maxilar, que vai formar a maior parte do nosso palato, vai formar a maior parte da parede superior da cavidade oral. Estamos visualizando também na figura a presença do processo alveolar do maxilar através da região chamada de processo alveolar. Os dentes estão se articulando com o osso maxilar. No processo alveolar existem várias aberturas, os alvéolos dentais, e no interior dos alvéolos dentais, as raízes dos dentes da arcada dentária superior estão adentrando, portanto, os alvéolos dentais. Agora estamos visualizando a órbita, a cavidade do olho, onde percebemos que a face orbital do maxilar está direcionada para o interior da órbita. Observamos que a face orbital está participando da formação do assoalho inferior da nossa órbita. Nessa representação, observamos também na região do processo frontal do maxilar a presença de um buraco em um osso, denominamos de forame. Então estamos observando o forame infraorbital, local de passagem do nervo infraorbital, que é um nervo sensitivo da nossa face. Agora estamos visualizando o palato duro, que conhecemos popularmente como sendo o céu da boca. O palato duro, veja bem, é formado na sua parte anterior pelo osso maxilar e na sua parte posterior pelo osso palatino. Então, o processo palatino do osso maxilar participa da formação do palato duro, que conhecemos popularmente como sendo o céu da boca. Agora visualizamos algumas estruturas que estão situadas no palato duro. Observamos toda essa região grifada em verde que compreende o osso maxilar. Veja que o maxilar do lado esquerdo e o maxilar do lado direito articulam-se
na região da linha mediana, esta articulação existente na região da linha mediana, entre os ossos maxilares, chama-se sutura palatina. Observamos também esta região onde o osso maxilar articula-se com o palatino, que também chamamos de sutura palatina. Na parte anterior do processo palatino do maxilar, observamos a presença de uma abertura, a fossa incisiva, local de passagem do nervo nasopalatino. Quando o osso maxilar articula-se com o osso palatino, visualizamos a presença de forames, lembrando que forame é um buraco, então observamos nesta região do palato duro a presença do forame palatino maior e a presença dos forames palatinos menores. Toda vez que você encontra um forame, provavelmente por este está passando alguma estrutura anatômica, que pode ser um vaso, pode ser um nervo, pode ser uma veia. Agora visualizamos o osso palatino. O osso palatino apresenta um formato semelhante à letra L, lembrando que existem dois ossos palatinos. Agora estamos verificando os dois ossos palatinos articulados e nesta figura verificamos algumas estruturas do osso palatino. Na horizontal, visualizamos a presença de uma lâmina óssea, que denominamos lâmina horizontal do osso palatino. Esta lâmina horizontal do osso palatino está participando da formação do nosso palato duro. Então, foi mostrado anteriormente o palato duro, e o nosso palato duro é formado por estruturas ósseas do maxilar e também do palatino. A estrutura óssea do palatino, que participa da formação do palato duro, é a lâmina horizontal. Disposto verticalmente no osso palatino, encontramos a lâmina vertical do palatino, que também é conhecida como lâmina perpendicular do palatino. A lâmina perpendicular do palatino é uma estrutura óssea que posiciona-se na parede lateral da nossa cavidade nasal. Então, estamos observando a lâmina perpendicular de um lado, e do lado oposto também observamos a lâmina perpendicular do palatino, que, como afirmei, esta estrutura óssea localiza-se na parede lateral da nossa cavidade nasal. Estamos visualizando nesta figura a presença do palato duro, que é formado pela lâmina horizontal do palatino e também pelo processo palatino do maxilar. Agora, visualizamos a parede lateral da cavidade nasal e, através dessa figura, conseguimos verificar que a lâmina vertical, também chamada de lâmina perpendicular do palatino, está situada na parede lateral da cavidade nasal. Zigomático. Os dois ossos zigomáticos formam os contornos laterais da nossa face. Este contorno lateral da face nós conhecemos popularmente como sendo a maçã do rosto.
Então, este contorno lateral da face, chamado popularmente de maçã do rosto, é uma curvatura proporcionada pelo osso zigomático. O termo maçã do rosto, porque esta região da face apresenta uma coloração um pouco avermelhada, como a maioria das maçãs são encontradas. Então, esse nome maçã do rosto não é um nome anatômico. Somente para contextualizar, eu comentei sobre a maçã do rosto. O zigomático, veja que ele articula-se na sua parte superior com o osso frontal e na sua parte anterior ele está se articulando com o maxilar e na parte posterior o zigomático está se articulando com o osso temporal. A articulação do zigomático com o temporal forma um arco ósseo que denominamos de arco zigomático. Então, este arco ósseo chamamos de arco zigomático. Quem forma o arco zigomático é o processo temporal do osso zigomático mais o processo zigomático do osso temporal. Então, o processo temporal do zigomático mais o processo zigomático do temporal formam o arco zigomático, que é de fácil palpação na lateral do nosso crânio. Visualizamos nesta imagem de vista anterior que o osso zigomático está participando, está formando a margem lateral da órbita, bem como visualizamos que o osso zigomático participa da formação do soalho da órbita, que também podemos chamar de parede inferior da órbita. Nasal. Os ossos nasais são particularmente simples. Observamos esta imagem de vista anterior que os ossos nasais articulam-se superiormente com o osso frontal e lateralmente com o osso maxilar. Convém lembrar que medialmente o osso nasal articula-se com o nasal que encontra-se no lado oposto. Então, é um osso basicamente de morfologia simples, é um osso fino, delgado, e aqui estamos visualizando as diferentes bordas que o osso nasal apresenta. Como comentei anteriormente, na borda superior o nasal articula-se com o osso frontal, na borda lateral o nasal articula-se com o osso maxilar, na borda medial o nasal articula-se com o osso nasal do lado oposto e na borda inferior o osso nasal articula-se com as cartilagens nasais situadas no nariz. Passamos agora para o osso lacrimal. O osso lacrimal está localizado na parede medial da órbita. Nesta figura, observamos na cor rosa o osso lacrimal posicionado na parede medial da órbita. Parede medial é aquela que está
mais próxima da linha média. Então, este osso, que recebe o nome de lacrimal, está sendo observado nesta imagem desarticulado dos demais ossos da nossa face. Observamos, então, a borda superior do lacrimal, a qual articula-se com o osso frontal, como visualizamos nesta vista lateral do crânio. A borda posterior do lacrimal articula-se com o osso etimoide. Já a borda anterior do lacrimal articula-se com o osso maxilar, como visualizamos nesta imagem de vista lateral do crânio. Então, a borda anterior do lacrimal articula-se com o maxilar. A borda inferior do osso lacrimal é local de articulação do lacrimal com a concha nasal inferior e também é local de articulação do lacrimal com o osso maxilar. Observamos no osso lacrimal a presença de um sulco esse que denominamos de lacrimonasal. Lacrimonasal lembra lágrima, lembra cavidade nasal. O sulco localizado no osso lacrimal, junto com o osso maxilar, o sulco lacrimonasal vai formar um canal. Aqui estamos observando o lacrimal articulando-se com o maxilar e através desta figura observamos a presença de um canal, e este canal chama-se canal lacrimonasal. O canal lacrimonasal é formado pelo lacrimal e maxilar. Então, lacrimal e maxilar formam o canal lacrimonasal. No canal lacrimonasal cruza um ducto, que chamamos de ducto nasolacrimal ou ducto lacrimonasal. Este ducto lacrimonasal ou nasolacrimal é responsável por levar o excesso de lágrima para o interior da cavidade nasal. Se olharmos a pálpebra inferior, vamos visualizar a presença de um pequeno ponto na pálpebra inferior, e esse pequeno ponto que existe na pálpebra inferior fica situado no lado medial da pálpebra. Neste ponto existente na pálpebra inferior, o qual chamamos de ponto lacrimal, o excesso de lágrima que é produzido adentra por este ponto lacrimal, e este ponto lacrimal leva até o ducto nasolacrimal. E o ducto nasolacrimal vai se abrir no interior da nossa cavidade nasal. Para ser mais preciso, abaixo da concha nasal inferior. Isso explica porque quando choramos em excesso, há a necessidade de assoarmos o nariz. O excesso de lágrima
escoa para o interior da nossa cavidade nasal. Próximo osso, osso vômer. Esta figura nos mostra o crânio sendo observado através de sua base. Esta é uma figura de uma imagem de vista inferior, onde observamos em laranja a presença do vômer. O vômer é um osso muito delgado, muito fino, que está situado medialmente. O vômer é um osso que participa da formação do nosso septo nasal. Ou, em outras palavras, o vômer participa da formação da parede medial da nossa cavidade nasal. Estamos visualizando agora a parede medial da nossa cavidade nasal, a qual chamamos também de septo nasal. Observamos nesta figura a presença do vômer participando da formação da nossa parede medial da cavidade nasal. E nesta representação, conseguimos identificar que a parede medial da cavidade nasal é formada pelo osso vômer, pela lâmina perpendicular do etimoide e também pela cartilagem do septo nasal. Então, essas três estruturas, no qual inclui-se o osso vômer, vão participar da formação da parede medial da nossa cavidade nasal. Agora, estamos observando o vômer desarticulado e nesta imagem do vômer articulado conseguimos visualizar as suas bordas, as suas margens. Na margem ou na borda anterior do vômer, o osso articula-se com o etimoide e com a cartilagem do septo. Nesta figura fica claro que a borda anterior do vômer articula-se com o osso etimoide e também articula-se com a cartilagem do septo nasal. A borda inferior do vômer articula-se com o osso palatino, como observamos, e a borda inferior também articula-se com o maxilar, como estamos observando nesta figura. A borda posterior, ou seja, esta região aqui, a borda posterior do vômer, participa da formação da abertura posterior da nossa cavidade nasal. A abertura posterior da nossa cavidade nasal chamamos de coânos. Então, nesta figura, na borda posterior do vômer, localiza-se a estrutura anatômica denominada de coânos, e vamos abordar em maiores detalhes na aula sobre cavidade nasal. A borda superior do osso vômer vai se articular com o esfenoide, como estamos observando nesta figura, a borda superior do vômer articulando-se com o osso esfenoide. Agora, visualizamos tanto em uma vista anterior quanto em uma vista medial a presença de um osso
que possui um formato de concha, e este osso que apresenta um formato de concha, o qual está situado na parede lateral da cavidade nasal, este osso chamamos de concha nasal inferior. Veja bem, concha, porque o osso tem um formato de concha. Nasal, porque o osso situa-se na parede lateral da cavidade nasal. E inferior, porque o osso está posicionado mais abaixo. Então, o osso concha nasal inferior, localizado na parede lateral da cavidade nasal. Bom, chegamos agora na mandíbula, que é considerado o único osso móvel da nossa face. O único osso que apresenta mobilidade na nossa face é a mandíbula. Toda vez que abrimos ou fechamos a cavidade oral, é a mandíbula que está se movimentando. Esta figura nos mostra uma vista externa da mandíbula. E nesta vista externa da mandíbula, percebemos que o osso apresenta horizontalmente uma região que denominamos de corpo da mandíbula. Então, o corpo é esta porção horizontal da mandíbula, e a porção da mandíbula que localiza-se na ascendente, que está subindo. Posso dizer também que esta região da mandíbula que situa-se verticalmente é o ramo da mandíbula. Então, basicamente, a nossa mandíbula vai apresentar um corpo que é horizontal e o ramo que posiciona-se quase que na vertical. O local de conexão, de junção do corpo da mandíbula com o ramo da mandíbula, denominamos de ângulo da mandíbula. Então, o corpo e o ramo estão fundidos através do ângulo da mandíbula. Agora, vamos observar uma série de detalhes que compõem, que entram na formação da morfologia da mandíbula. Então, a mandíbula é um osso rico em detalhes. Começamos observando na região do corpo da mandíbula a presença da parte alveolar. A parte alveolar que situa-se no corpo da mandíbula é a região que recebe as raízes dos dentes da arcada dentária inferior. Na parte alveolar da mandíbula, existem várias cavidades que chamamos de alvéolos dentais, e estes alvéolos dentais vão receber as raízes dos dentes da arcada dentária inferior. Observamos também na região do corpo da mandíbula a presença do forame mentual, local de passagem do nervo mentual, que é um nervo sensitivo da nossa face. Na região do ramo da mandíbula, vamos encontrar as seguintes estruturas. Observamos no ramo da mandíbula uma superfície articular, que denominamos de cabeça da mandíbula, e a cabeça da mandíbula, essa superfície articular,
é o local da mandíbula que vai se articular com o osso temporal. Se observarmos inferiormente à cabeça da mandíbula, existe uma constrição, um leve estreitamento, que denominamos de colo da mandíbula. Convém destacar que a palavra colo representa um estreitamento em um osso. São vários ossos que apresentam colo e a mandíbula é um osso que tem na sua morfologia uma estrutura óssea, uma constrição, um estreitamento, o colo. A junção da cabeça com o colo podemos denominar de processo condilar. Então, os anatomistas, quando utilizam a terminologia processo condilar, estes estão se referindo a estas duas estruturas, cabeça e colo. Então, a junção de cabeça com o colo formam o processo condilar da mandíbula. Observamos anteriormente ao processo condilar uma projeção óssea direcionada superiormente, projeção óssea esta que denominamos de processo coronoide da mandíbula. O processo coronoide da mandíbula é uma estrutura óssea que serve de ponto de inserção para o músculo temporal. Então, o músculo temporal, que é um dos músculos da mastigação, está se inserindo no processo coronoide da mandíbula. Entre o processo condilar e o processo coronoide, visualizamos uma escavação no osso. Esta escavação, situada entre o processo condilar e o processo coronoide, denominamos de incisura da mandíbula. O termo incisura está demonstrando uma escavação, um corte no osso, e esta incisura situa-se na mandíbula. Agora visualizamos a mandíbula através de uma vista interna, e nesta vista interna observamos na região do corpo da mandíbula a presença de uma linha, a presença de uma elevação na face interna, que chamamos de linha miloioidea. A linha miloioidea é o local de fixação do músculo miloioideo, músculo este que participa da formação do assoalho da nossa cavidade oral. Observamos superiormente à linha miloioidea a presença de uma fossa no osso mandíbula, a fossa sublingual. Como podemos observar, o termo sublingual indica que essa fossa posiciona-se abaixo da língua. É possível visualizar também, na região do corpo da mandíbula, a presença da fossa submandibular. Então, observamos a fossa submandibular, local aonde encontra-se nas proximidades, nas adjacências da fossa submandibular, encontramos a glândula
submandibular. Estamos, neste ponto, na região anterior da mandíbula, que conhecemos popularmente como sendo o queixo e conhecemos morfologicamente como sendo a região do mento. Então, o mento é a parte anterior da mandíbula, que os leigos chamam de queixo. Visualizamos na região do mento, internamente, a presença de elevações que chamamos de espinhas mentais ou espinhas genianas. Já encontrei na literatura também o termo espinhas mentuais. As espinhas mentais, ou mentuais, ou genianas, é o local de fixação de um músculo chamado de músculo genioióideo. Então, o músculo genioióideo está fixado nestas projeções espinhas mentais. Observamos inferiormente às espinhas mentais a presença de lado de uma fossa denominada de fossa digástrica. A fossa digástrica é o local de inserção de um músculo, o músculo digástrico. Então, essas duas estruturas que vimos, que observamos, as espinhas mentais e a fossa digástrica, são locais de fixação para músculos situados na nossa cabeça. Estamos observando agora uma vista externa da mandíbula, porém, aqui nesta região interna do ramo da mandíbula, visualizamos uma pequena projeção denominada de língula, e posteriormente à língula encontramos um orifício, um forame, chamado de forame da mandíbula. No forame da mandíbula adentra vasos e o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior é responsável pela inervação sensitiva dos dentes que estão situados na arcada dentária inferior. Quando vamos a um dentista e há a necessidade deste trabalhar em algum dente da arcada dentária inferior, o profissional da odontologia vai realizar a anestesia dos dentes da arcada dentária inferior, injetando anestésico nas proximidades do forame da mandíbula. Este anestésico tem a capacidade de bloquear a informação, bloquear a passagem de informações do nervo alveolar inferior que transita, que adentra no forame da mandíbula. Estamos visualizando agora várias imagens onde conseguimos perceber que o processo condylar da mandíbula articula-se com a fossa mandibular do osso temporal, formando uma importante articulação que chamamos de articulação temporomandibular, conhecida através da sigla ATM, articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular possibilita a movimentação, possibilita a abertura da nossa cavidade oral.
E para finalizarmos a aula de hoje, visualizamos uma mandíbula e também o osso maxilar sem a presença dos dentes. O que percebe-se nesta figura é quando não há a presença de dentes fixados na mandíbula e no maxilar, ocorre um processo de perda de massa óssea. Se não há tração sobre o osso, ocorre perda de massa óssea. Então, observamos aqui que a mandíbula está fininha, porque esta não tem mais dente. Se não tem mais dente, não há tração sobre o osso, e se não há tração sobre o osso, a tendência é a massa óssea ser absorvida. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.